8,4 miliamperes. Então, está passando o Zener máximo. O IRL aqui, a corrente no resistor série também é máxima, né? E aqui tem o nó, o nosso nó elétrico. E aí, o que vai ocorrer, né? Neste momento, né, o que a gente vai estar observando? O gráfico de Zener, né? Vamos lá fazer de novo o gráfico de Zener, né? Quantas vezes for necessário para o nosso entendimento, né? Neste momento, o gráfico de Zener, né? 8,2 volts, que é a tensão de regulação. O que nós acabamos de ver alguns momentos, que o Zener máximo, corrente de Zener máximo, tem que trabalhar com quem? Com tensão de entrada máxima. Isso nós já sabemos. Então, Z máximo deve obrigatoriamente trabalhar com tensão de entrada máxima. Tensão de entrada máxima com IZ máximo. Isso está correto. Isso nós já sabemos. Então, nós já sabemos desse detalhe, né? Aqui nós já acertamos as situações. Que o VE máximo trabalha com o Z máximo. Isso é correto. O problema agora não vai ser esse, pois esse nós já aprendemos como trabalhar. O problema agora vai ser na variação da corrente sobre o resistor. Isso aqui que vai ser o problema, né? Por quê? Esse fuso aqui, ele modifica. Então, aqui, né, esse cara é esse aqui, né, do desenho original, né, esse é o desenho original, e esse cara é esse aqui. Aqui nós estamos com uma resistência nesse momento de 56 ohm. Então a resistência aqui é 56 ohm. Resistência baixa, corrente alta. Esse fuso muda, né? Vamos mudar o fuso. Eu vou sair de 56 ohm e vou mudar só um pouco para cima esse fuso. Vou aumentar a resistência. Vou aumentar a resistência nesse cara, né? Mudei a posição do fuso aqui. A corrente agora ela tem que atravessar o que? Uma parte maior do potenciômetro. Como a corrente tem que atravessar uma parte maior do potenciômetro, a corrente caiu, né? Vamos dizer que fomos de 56 ohm para 70 ohm, né? 70 ohm. Quanto vai ser a corrente agora? A corrente RL vai ser a tensão de 8,2 volts dividido por 70 ohm, certo? Saímos de 56, fomos para 70 ohm. O que irá ocorrer, né? Claro, aumentou a resistência, a corrente vai diminuir. Então nós vamos ter 8,2 dividido por 70 ohm. A corrente que vai passar aí, né? Aumentou a resistência, a corrente cai. A corrente caiu para 117 miliamperes. 117 miliamperes. A corrente caiu. A corrente sobre a carga caiu. Então estava passando 146, está passando 117, né? Então 117 menos 146
0,4 expoente menos 3, né? Essa corrente que vinha aqui, né, de 146, agora ela diminuiu de 29 mA, porque estava vindo para cá os 146 miliamperes. Agora, pelo aumento da resistência, tá passando aí quanto? 117 miliamperes. Então, houve uma diminuição da corrente para cá de 29 miliamperes. Esses 29 miliamperes que não virão mais para cá, porque agora vem 117, vão cair aqui sobre o Zener. Além do Zener que já estava em valor máximo, vem mais 29 miliamperes aqui. Então o Zener já estava com o valor de 48, né? Mais 48 mais 29. Então vai passar sobre o Zener 77 miliamperes. Claro que na realidade não vai chegar nem a isso, né? Nem vai chegar a isso, né? Aí nem esse valor vai chegar, porque o Zener já estava em valor máximo. O Zener já estava em valor máximo, e esse valor máximo era o 48,78 miliamperes. Com essa mudança de aumentar aqui, né, o valor da resistência, diminuir a corrente e essa corrente ter ido para cá sobre o Zener, aumentou-se o valor da corrente sobre o Zener acima do valor de 48,78 miliamperes. Essa curva, né, essa reta de carga mudou sua posição. Ficou aqui. Aqui a mínima variação o Zener já queimou, né? Então esse também é um erro, né? Qual é o erro? Nós não podemos trabalhar para o dimensionamento do resistor série com corrente de Zener máxima e corrente RL, corrente na carga máxima. Isso também é um erro. Não deve ser feito. E Zener máximo e RL máximo. Porque aí nós vamos queimar o diodo Zener, como mostrou-se aqui o gráfico do diodo Zener, ok? Então, sabendo-se de todas estas variáveis, nós vamos trabalhar agora da maneira correta para o dimensionamento desse circuito aí, né? Tá certo? Então, de novo, agora vamos trabalhar de maneira correta, tá certo? Vou até usar aí essa página aqui para deixar todo o desenho mostrado, né, aqui, para que nós possamos ver os detalhes. Então, o que nós estamos trabalhando? Carga variável e fonte variável. Então nós estamos trabalhando com os dois lados variáveis, né? Então novamente, né, o que nós vamos fazer aí? Vou redesenhar o circuito, deixar isso de uma maneira bastante clara, né? Aqui é a fonte. Aqui está o resistor série, que nós temos que dimensioná-lo, né? Aqui está
diodo Zener, que é o diodo Zener, e aqui está a nossa carga variável, que já estudamos aí, né, com todos esses detalhes que foram apresentados. Bem, lembrando, o diodo Zener que estamos trabalhando é um diodo que regula a tensão em 8,2 volts. Então, este diodo Zener regula a tensão em 8,2 volts. O que já temos desse Zener? Temos o Zener máximo e Zener mínimo. Então eu vou começar a trabalhar sobre esse diodo Zener com o que? Corrente de Zener mínimo. Vou começar a trabalhar aqui com corrente de Zener mínimo. I Z mínimo. A carga. Essa carga é uma carga variável. Ela tem, né, ela é regulável em dois valores de resistência, né? Conforme nós já vimos. Dois valores finais, né? Um de 560 e um de 56 ohm. Mas ela pode ter qualquer valor entre essa faixa aqui, dentro dessa faixa. Bem, quando nós trabalhamos com corrente de Zener mínimo, esse cara tem que ser o contrário. Nós temos que trabalhar com a corrente de carga máxima. Isso já foi bastante falado, né? Então, o IRL, corrente da resistência de carga, tem que ser máximo, tá certo? E nós já trabalhamos aí com todos esses valores aí, né? Tá certo? Então, para que esse valor seja o máximo, nós trabalhamos com resistência mínima. Então, professor, como que nós achamos a corrente mínima? Lembrar sempre que esse sistema está em paralelo. Então nós temos uma queda de tensão sobre a carga, sobre esse sistema de 8,2 volts. Para que a corrente de carga seja máximo, nós dividimos o 8,2 volts pela resistência mínima, que são o 56 ohm. E o que nós encontramos lá? 8,2 dividido por 56, nós encontramos a corrente máxima de 146,4 miliamperes. Então a gente tem a corrente de carga máxima e corrente Zener mínimo, né? Tá certo? Então vamos lá, continuando. Neste interim, né, que a gente trabalhou, qual era o valor de I Zener mínimo? Né? I Zener mínimo eram 4,878 miliamperes. Então, com um valor de corrente sobre a carga máxima e corrente Zener mínima, esta situação aqui está ok. Outra situação que eu tenho que lembrar é aqui a fonte. A fonte tem um valor de V médio, mas para que eu trabalhe com corrente de Zener mínimo, a tensão de entrada também tem que ser mínimo, né? E no nosso caso, né, a tensão de entrada mínimo,
A fonte era de 30 mais 2 menos 2. Então a fonte aqui tem valor de 28 volts. A tensão de entrada é mínima. Essa orientação de tensão dessa fonte. Então eu devo trabalhar com tensão de entrada mínima para trabalhar com IZ mínimo. Então quem define esse termo e esse é a corrente de Zener que você escolhe. Tá certo? Então, quem que formou Zener mínimo mais IRL máximo, né? Quem que formou esse valor aí, né? Quem formou esse valor foi a corrente IRS. Nós temos aqui o resistor série. Então, desta fonte, quando passa por esse resistor controla essa corrente. Essa corrente chega nesse nó aqui, certo? Essa corrente vai ser chamada de quem? De corrente do resistor série, né? A corrente que passa no resistor série é a corrente do resistor série. Como aqui é Zener mínimo, vai ser corrente do resistor série mínima também. Mínimo. Se aqui fosse máximo, seria máximo. Para passar a corrente mínima nesse resistor, né? Esse resistor é um resistor de série máximo. Aí fica mais direto a nossa resolução, né? Para acharmos este termo. Este termo é o termo importante na resolução de todo esse exercício aqui, né? Então o que temos ali? Observando todos os termos que aparecem. Temos a queda de